Aleluia. Antes de começar a palavra de Deus, eu queria... É bem significativo para mim pregar hoje, porque essa semana faz 1 ano que eu vim para a França. Significativo para mim e para minha esposa. Na verdade, eu desejei pregar hoje, só não falei nada pro pastor, mas Deus falou. Eu tinha um desejo de contar, no tempo que eu tenho, um pouquinho de testemunho de o que aconteceu nesse ano. Um testemunho, porque eu aprendi na minha vida, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu consigo, que às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas tudo que você consegue, tudo que você coloca a mão prosperando, você vai dar certo. Foi por causa de testemunho. Eu aprendi com a minha primeira pastora que tudo que eu ganho de Deus, tudo, eu tenho que testemunhar. Eu já testemunhei com meus pais no Brasil, com meu sogro, minha sogra, para minha família que está aqui, para todo mundo que eu conheço. Testemunhei para as pessoas que estão lá na firma onde eu trabalho, em francês. Nada que eu tenho aqui foi pela minha força. É justo que o Hermes esteja aqui hoje, porque ele conhece um pouquinho de quando eu cheguei. Eu conversei bastante com ele, porque ele me deu uma oportunidade através do pastor. Eu cheguei na França com algumas expectativas e algumas coisas que me disseram, nada era verdade. Então, cheguei na França cego de tudo. Eu tinha carro no Brasil, tinha moto, nosso apartamento a gente tinha acabado de mobiliar, tudo estava super, vamos dizer, estava tudo perfeito. Mas 1 ano antes de eu vir, eu era gerente de uma das maiores empresas de alimentos da cidade onde eu morava. Gerente comercial sem nunca ter trabalhado na área comercial. 2 anos de gerente comercial. No começo do ano eu tinha uma proposta de dobrar o meu salário, porque a gente tinha vendido muito naquele ano. Mas no começo do ano, em vez da proposta, veio uma proposta negativa e uma demissão. Eu decidi não ficar na empresa. Durante 15 anos que eu trabalho e 12 anos que eu prego o Evangelho, minha esposa sabe, eu sempre escolhi trabalho. Tinha 2, 3, 4, 5 trabalhos. Nunca me faltou trabalho no Brasil. Nunca. Só que 1 ano antes de eu vir para cá, eu saí dessa empresa e eu entreguei 110 currículos e nenhuma resposta. Eu olhei para a Jenny, falei para o meu sogro e falei assim, as portas se fecharam no Brasil para mim. Eu falei na cidade, falei, as portas se fecharam no Brasil. Falei, eu só conversei com a Jenny, nós oramos. Falei, vamos para fora do Brasil. Deus tem alguma coisa para a gente lá. Mas a Jenny falou para mim, a gente não tem dinheiro. Realmente, a gente não tinha dinheiro. Comprar passagem, se organizar. Eu falei para ele, então vamos fazer uma coisa. Vamos orar. Se for para a gente ir, Deus vai dar tudo. Se for para a gente ficar, Deus vai abrir uma porta de trabalho para mim. Quando nós pensamos que não, as passagens estavam compradas, Deus moveu no trabalho dela, tudo. O que o patrão dela não fazia para 100 funcionários, fez para ela. E disse para ela ainda, pode ir, se der alguma coisa errada, para voltar com as portas abertas. Então nós entendemos que a gente tinha que chegar aqui. E chegamos. Mas quando chegamos, nos deparamos com uma coisa que nós não esperávamos. Uma realidade que não existe no Brasil. Então eu me ajoelhei e olhei para Deus e falei, Deus, se nós estamos aqui, se é da Tua vontade, então cumpre em nós o Teu propósito. Porque toda vida, eu testemunhei que o Senhor é grande, eu testemunhei que o Senhor é santo, eu testemunhei que o Senhor é poderoso. O meu carro andava com cesta básica no porta-malas. Eu nunca neguei de levar alguém embora. Nos últimos 2 anos que nós estávamos na igreja, nós levávamos as irmãs embora, todo culto. E eu me chego aqui e me deparo sem carro.
E eu me imagino sem poder ir para a igreja. Mas eu dobrei meu joelho e falei, Deus, se for preciso ir de trem, nós iremos. Aleluia. Glória a Deus. Deus me abençoou com o Hermes durante 2 meses. Não faltou nada. Mas não era aquilo que eu queria. Eu falava para ele, falava assim, eu tenho uma profissão. Eu sou bom no que eu faço. Mas isso aqui não vale de nada. Ninguém me conhece. Mas eu tenho um Deus que me conhece. Eu tenho um Deus que olha por mim. E eu não vim aqui sem Ele. Porque eu falei, Senhor, vá conosco. Cuida de nós. Uma coisa que eu não aceito é deixar a minha família passar coisas, necessidades que sejam a minha responsabilidade. E quando eu não consigo mais, eu não corro para o meu pai, para minha mãe, para o governo, eu não corro para o pastor. Eu corro para Deus. Porque Ele sim é que nos conhece. E tudo é dele. Então de repente eu me encontro numa oportunidade de ter uma entrevista de emprego com um patrão francês, numa empresa francesa, sem falar francês. Aí eu conversando com esse patrão, eu falei para ele, falei assim, mas eu não falo francês. Ele falou, eu também não falo português. Estamos do mesmo jeito. Eu falei para ele, falei assim, vamos então fazer uma entrevista. Ele falou assim, porque eu já trabalhei na África, eu já trabalhei nos Estados Unidos, pelas empresas do Brasil. Ele gostou do meu currículo. Ele falou, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, vamos. Eu falei, você quer que eu leve um amigo meu que fala francês para ele interpretar? Ele falou, não, vem, vamos ver o que dá. Aí eu fui. Eu saí 6 horas da manhã de casa para ir aonde tinha que trabalhar, para fazer entrevista. Eu cheguei 1 hora da tarde lá. Eu demorei 8 horas para chegar de trem. No meio do caminho eu chorava, eu ligava para a Diana e falei, Diana, ele não vai me esperar. Porque o rendezvous era 10 horas da manhã, eu cheguei 1h30 da tarde. Tudo isso que eu andei de trem, eu andei 5 km para chegar na empresa. Porque era no meio de uma campanha. E eu cheguei lá, ele falando francês. Ele falou, você trabalha? Eu falei, trabalho. Ele falou, velho, você demorou. Ele é novo, ele fala com gíria. Ele falou assim, você demorou 8 horas para chegar aqui. Como que você vai vir trabalhar? Ele falou, você tem carro? Eu falei, não, se tivesse, tinha vindo de carro. Ele falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu preciso trabalhar. Aí eu fui embora. Aí eu precisava de 300 euros, porque eu não tinha dinheiro. Ainda eu falei para ele, falei assim, para mim vir eu tenho que ter 300 euros. Eu estou passando uma dificuldade, eu preciso. Ele olhou para mim e falou assim, amanhã o dinheiro está na sua conta. E quando eu tiver uma resposta, eu te ligo. Me passou os documentos. Aí ele me ligou. Ele falou assim, você pode vir aqui numa sexta-feira? Eu falei, eu vou, mas você sabe que eu demoro para chegar. Ele falou, não, pode vir, não tem problema. Aí eu cheguei lá, ele não estava, a contadora estava lá, ela olhou para mim e falou assim, eu sei que é o Roberto. Eu falei, sim, senhor. Ela falou assim, você tem dinheiro para abastecer o carro? Eu falei, não tenho nem carro, não tenho dinheiro para abastecer o carro. Aí ela pegou, olhou para mim e falou assim, ó, aqui está a chave do carro, eu vou te mostrar lá no carro que você vai trabalhar. Eu imaginei, beleza, segunda-feira eu volto, pego o carro, já sei onde está. Ela falou, está aqui o carro, aqui está a carta que você abastece o carro. Sexta-feira assinei o contrato. Ela falou, tá, a chave do carro, pode ir embora, segunda-feira você volta, a partir de hoje você trabalha aqui. Deus me honrou, irmãos. E eu queria contar isso hoje, nessa oportunidade propícia, não porque foi por mim, porque ele não sabia se eu trabalhava. Eu não sabia falar francês, eu não tinha carro, não tinha dinheiro. Ele nem me conhecia. Eu conheci ele naquele dia. Se isso não for Deus, eu paro de pregar. Porque não tem como um Deus que nós servimos desse tamanho não fazer coisas maravilhosas. Em seguida conseguimos um apartamento. Em seguida veio o CDI. Em seguida veio a fala em francês.
se encaminha. E esse dia eu estava sentado e pensando, Deus, por quê? Aí Deus me deu um versículo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa hora eu entendi que realmente eu amo esse Deus. Porque a palavra dele diz que tudo coopera para o bem. Então não sei como você entrou nessa manhã nessa igreja. Eu não sei, sinceramente. E talvez você está olhando e falando assim, porque você está pregando, você está bem agora, mas há um ano atrás, antes de eu vir, eu não estava desse jeito que eu estou hoje. Minha esposa chegava em casa, eu estava chorando, triste, abatido. Mas hoje eu choro de alegria. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Então nesse dia, eu aprendi uma coisa. Hoje é o único instante que você pode mudar a sua vida. É hoje. O amanhã já passou. E o ontem já passou. O amanhã não existe. Ninguém faz nada amanhã. Você vai trabalhar amanhã? Não, você vai trabalhar hoje. Amanhã você não sabe. O amanhã Deus pertence. Então hoje nós temos uma oportunidade de mudar a nossa história. Da mesma forma que eu tive uma oportunidade de mudar a minha história lá no Brasil, que eu falei assim, Senhor, fechou as portas, nos levantemos e vamos para onde Deus mandou. E eu digo mais para você, tudo que eu gastei para chegar aqui já está no Brasil guardado. Tudo. Cada centavo que nós gastamos já está no Brasil guardado. Porque Deus, Ele é fiel. Amém. Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8. Aleluia. Eu quero tentar hoje falar com vocês 5 verdades absolutas da Bíblia. 5 verdades absolutas. Quanto a essas verdades, não tem argumento, não tem teólogo, não tem juiz, não tem homem nessa terra que pode mudar essas verdades. Simplesmente são verdades absolutas. A primeira dela é o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Aplauda o nome dele. Ele é bom, ele é santo, ele é justo. Para nós, essa é a primeira. Para nós entendermos por que Hebreus fala Jesus Cristo é. Nós temos que ir lá no livro de Gênesis, aonde que Deus criou o mundo. Porque nós temos muitas vezes entramos numa religião errada sobre Jesus. Porque pensamos que Jesus existia somente a partir do Novo Testamento. Mas isso não é verdade. Jesus Cristo sempre foi, em toda a eternidade. Ele sempre esteve em tudo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz, em João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele estava com Deus, e nada do que se fez foi feito sem Ele. Então, se foi criado o céu e a terra, Jesus estava na criação. Tanto que quando foi criado o homem, Deus olhou e falou, façamos o homem, no plural, façamos. Deus não estava sozinho. O homem, nossa imagem e semelhança. É muito fácil e simples de entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, porque Ele está em tudo que foi feito. Se você olhar a partir de Adão, Noé e a sua arca, Jesus Cristo era a arca, pois a arca salvou a população de ser eliminada. Jesus Cristo estava com Noé.
Por isso ele era o mesmo ontem. Então eu começo a ver, quando os anjos do Senhor passam sobre a tenda de Abraão, e eles olham para a sala rindo e falam: seu filho chegará na estação próxima. Eu posso crer que Jesus Cristo estava ali. E Ele é aquele que cura a estéril. Ele é. Ele é, não tem como, Ele é. Então eu posso olhar para Jacó, quando ele estava no val de Jaboque, e vem um anjo lutar com ele. E os teólogos, eles analisam como uma propiciação de Jesus ali lutando com Jacó. Porque a palavra de Deus diz que o próprio anjo diz: hoje você lutou com Deus. E se Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus são uma só, eu posso crer que Jacó lutou com Jesus naquele dia. Aleluia! Eu posso crer nisso. Eu posso crer que José, a hora que estava dentro de um buraco, olhando para cima e lembrando do sonho, ele lembrou que Deus que deu o sonho. Aleluia. E quando o faraó disse: José, não há ninguém aqui nessa terra em quem nós podemos confiar a não ser você. E hoje eu coloco no teu dedo um anel, e você vai ser levantado como o grande governador do Egito. Eu posso crer que ele lembrou e falou: Jesus está comigo. Aleluia. Porque o próprio Jesus disse que os patriarcas viram o dia dele e se alegraram. Aleluia. Porque os fariseus olhavam e diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus dizia para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam assim como ele me amou. Aleluia. Jesus disse que Abraão amou ele. Meu Deus. E José, bisneto de Abraão, com certeza escutou do seu pai que Jesus e Abraão tinham um amor recíproco. Então Jesus Cristo, Ele é. E o povo ficou escravizado no deserto, no Egito. Então se levanta Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Então de repente ele está em frente de uma sarça, e ele conversando com Deus, ele diz assim para Deus: mas eu vou, e quem eu digo que me enviou? Ele olha e fala: diz que o grande eu sou. Aleluia. E Jesus no Novo Testamento ele diz: eu sou desde os tempos passados. Jesus Cristo estava na sarça. Jesus Cristo estava na sarça. Por isso que a palavra diz: Ele é o mesmo ontem. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo ontem. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso crer que as muralhas de Jericó caíram porque Jesus estava lá. Se levantaram juízes, se levantaram reis, se levantaram profetas. Até que um dia se levantou Jesus nessa terra. E Jesus Cristo nos curou, nos sarou, cumpriu o teu propósito de subir no madeiro, ser pregado numa cruz. E hoje Ele não está mais conosco aqui. Ele está sentado à destra do Pai. Como Ele mesmo disse: eu vou preparar a morada, mas eu enviarei um que vos consolará. Aleluia. O Espírito Santo está conosco. Então a primeira verdade absoluta da Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eterno. Aleluia. Essa é a primeira. A segunda, livro de João, capítulo 1, verso 12. A todos aqueles que creram naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é lindo. Eu quero que você entenda que as verdades absolutas estão interligadas uma na outra. Porque se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele fez tantos milagres no Velho Testamento, e Ele agiu, e Ele abriu o mar vermelho, e Ele derrubou muralhas, e Ele multiplicou o azeite,
E ele estava com os profetas, e ele estava com os reis que serviam a ele. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Então, a segunda verdade absoluta é: Jesus Cristo salva. Ele é e Ele salva. Eu queria que você, não precisa abrir, não vamos nos demorar, mas o livro de Lucas, capítulo 15, Jesus, ele conta 3 parábolas. Quero que você entenda que as parábolas são histórias que Jesus contava para ficasse fácil de nós entendermos. E hoje em dia nós lemos e não entendemos o que Deus quer dizer. É forte isso. A primeira parábola ele fala de 10 dracmas, 10 moedas. Eu acredito que todos conhecem. E ele diz assim: havia uma mulher que tinha 10 moedas. Ela se perdeu uma moeda e ela revirou toda a casa para achar essa moeda. Analise comigo. Jesus Cristo ele usa um termo dizendo que as moedas estavam dentro da casa, sim ou não? E muitas vezes nós trazemos essa parábola e pensamos que Jesus Cristo estava falando de pessoas que estavam fora da casa. Mas ela não perdeu a moeda fora da casa, ela perdeu a moeda dentro da casa. A moeda estava dentro da casa. Então eu posso crer que Jesus estava falando para os nossos tempos que há pessoas que têm um valor inestimável para Ele e se perdem dentro da casa de Deus. Porque ela fala de 10 dracmas, cada dracma do mesmo valor. E muitas vezes nós achamos, ou porque nós temos alguma coisa, nós temos mais valor do que uma pessoa que tem pouca coisa. Mas Deus nessa parábola, usando o valor das moedas, Ele está querendo dizer: para mim não há diferença entre o pobre ou o rico. Para mim não há diferença entre o preto ou o branco, o francês ou o brasileiro, o português ou o espanhol. Para mim, todas as pessoas têm o mesmo valor dentro da casa. Todas as pessoas têm o mesmo valor. E muitas vezes nós pegamos isso e entendemos que é para pessoas que estão fora. E outra coisa, a moeda ela não sabe que ela é moeda. A moeda não sabe que está perdida. A moeda está perdida dentro da casa e não sabe. Talvez você está assim dentro da casa. Vai culto e vem culto. Amém. Glória a Deus. Oferta. Dízimo. Amém, pastor. Vem ajudar assim. Não, tá bom, pastor, tá bom. Triste, abatido, cansado. Coloca o melhor terno, a melhor roupa. Mas por dentro, você sabe que você está perdido dentro da casa. É muito forte isso. É forte porque nós vivemos em um tempo onde pastores se suicidam. Ministros de louvor que deviam pregar a paz em meio à guerra se deixam vencer pela guerra. Mas todavia, como disse Jó, nós aceitamos o bem de Deus, mas o mal nós não queremos. Se nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por barreiras, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, ou quer colocar nós do lado de pessoas que precisam aprender alguma coisa. Glória a Deus. Escute, ninguém dentro da casa, ninguém não tem trabalho. Ninguém. Todas as moedas têm o mesmo valor. Compram a mesma quantidade. Compram a mesma quantidade. Se eu toco, se eu canto, se eu prego, você canta, você toca. Todos nós fomos feitos com os mesmos genes, a mesma formação. Todos nós viemos do Deus que é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E como diz João 1,12, somos feitos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Nós estamos dentro da casa. E ele continua dizendo:
E havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Aleluia. E uma se perdeu no aprisco. Ovelha sabe que está perdido? Sabe. A ovelha sabe. Talvez você está aqui pensando assim, eu sei que eu estou perdido. E eu te digo mais, ovelha tem consciência. Ovelha sente o cheiro do pastor. Ovelha escuta a voz do pastor e sabe que ele está chamando. Mas só que a ovelha, ela se perde fora do aprisco. Ela está sabendo que Deus está chamando. Ela sabe o cheiro de Jesus. Mas só que quando ela sai do aprisco, ela se perde. Então quando eu olho para Jesus falando dessas parábolas, eu começo a entender que ele não estava falando do ímpio. Ele estava falando da sua casa, da sua igreja. Porque senão ele falaria assim: um homem saiu e perdeu suas moedas. Uma mulher perdeu suas moedas na rua. Mas ele é específico, ele disse: as moedas estavam dentro da casa. Agora a ovelha, ela sabe que ela tem consciência e ela se perde porque quer. Porque se ela quiser, pastor, ela fica dentro da casa. Então eu quero falar com você e comigo, porque essa palavra chegou primeiro a mim. Nós sabemos o que temos que fazer. Entendeu? Nós sabemos o que temos que fazer. Pastor não precisa dizer. Você vê uma pessoa passando necessidade, você não precisa perguntar se ela precisa. Você oferta, você dá, você cumpre aquilo que ele fez. E ele disse ainda: eu não deixarei que nenhuma daquelas que o meu Pai me deu se perca. Porque Jesus, ele luta até o fim por mim e por você. Eu estava triste, abatido no apartamento lá no Brasil, mas ele não desistiu de mim. A depressão tentou me pegar, tentou, mas eu lembrei das palavras que trazem a vida eterna. As palavras que trazem a vida eterna é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ele diz que o pastor, ele pega aquela ovelha, ele traz para Cristo. Mas ele conta mais uma parábola. Uma parábola que fala do filho que sai da casa e do filho que volta para casa. Mas eu não quero falar desse filho hoje. Eu quero falar do filho que ficou. Porque o filho que ficou, você só escuta falar dele quando o filho volta e ele está atrás do muro, escutando a festa e chorando. Não vou entrar na casa, porque aquele seu filho voltou. Quantas vezes nós falamos isso? Aquele irmão ali cantando, aquele irmãozinho aceita Jesus todo culto. Quem dera que Deus preserve ele aceitando até o final dos dias. Nós olhamos para as pessoas que estão afastadas de Deus. Porque imagine comigo, um irmão, ele tem uma certa influência sobre o outro irmão. Então, se aquele irmão que ficou tivesse ido atrás do outro para trazê-lo embora, significaria que ele tinha amor pelo outro irmão. Certo? Agora eu pergunto para você, e para mim também, porque nós somos a mesma moeda aqui. Quantas pessoas nós vemos que está lá na casa de prostituição e nós ficamos sentados dentro da casa, olhando e esperando que ele comece a comer a comida dos porcos para lembrar que tem uma casa do Pai? Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nessa parábola, nós que estamos na casa, nós somos o filho que ficou. Porque o que saiu, o pródigo, não está mais na casa. Ele foi. Ele não está aqui. Agora eu te pergunto, nós vamos ficar chorando atrás do muro? Esse aí voltou. Ou nós vamos sair de dentro da casa? Aleluia. Olhar, levantar a cabeça
Dizer: Pai, me diga onde ele está. Eu vou lá buscar aquele irmão. Eu vou falar para ele. Eu vou pregar para ele. Eu vou trazer ele para casa. A parábola continua e diz que o pai sai. Preste atenção nisso. E diz: filho, por que você está chorando? O seu filho que estava perdido renasceu, voltou. Ele olha e fala assim: eu sempre estive com você. Nós sempre estamos na igreja. Eu nunca comi um bezerro cevado seu. Olha o que o pai disse: tudo que eu tenho é teu. Você não come as bênçãos porque você não quer. Está entendendo? Deus, Ele já nos deu. Você entendeu? Na cruz, o mesmo ontem e eternamente, já morreu na cruz. Ele disse: está consumado. Se nós queremos o melhor dessa terra, nós vamos ter o melhor dessa terra. Porque Deus nos prometeu. E Ele cumpre tudo aquilo que nos promete. Aleluia! Ele cumpre. É real. Você vai ser próspero nessa terra. Você vai conseguir as coisas, mas não para guardar no celeiro igual o louco. Entendeu? Essa Bíblia aqui, eu ganhei ela com muito carinho. Eu estava conversando com um casal, eu e minha esposa, eles falaram assim: nossa, a gente vai numa célula. Nossa, mas a gente não tem a Bíblia. Eu falei: então pode ir também, eu te dou. Só me empresta ela domingo para eu pregar. Você entendeu? A gente tem a Bíblia como um livro que não pode ser mais de ninguém. Você entendeu? Nós temos a Bíblia no coração. Nós que somos filhos, nós que sabemos o que Deus tem para nós. Se uma pessoa chegar aqui na igreja hoje e falar assim: eu preciso de uma Bíblia que eu preciso ler. Se você não sabe pregar, dá uma Bíblia para ela. Deixa que o Espírito Santo convence ela de todo mal, todo pecado. Depois nós compramos outro. Você entendeu? Nós temos que mudar a nossa mentalidade de filhos. Quando Jesus estava dizendo isso, eu vejo que as pessoas sofrem hoje na igreja porque elas não entendem que Deus é Pai. Deus é Pai. Deus, Ele cuida. Alguma vez seu pai já te deu um corretivo porque Ele não te amava? Ele corrige quem Ele ama e Ele sabe o quanto que nós aguentamos. Ele sabe. Ele sabe que eu aguentava passar 8 horas dentro de um trem chorando, achando que não ia dar certo. Ele sabe. Ele conhece você em cada passo que você dá. Ele conhece você em cada coisa que você faz. Entenda isso. Mas eu quero que você abra o seu entendimento nessa manhã e entenda que você é filho. Você tem valor como a dracma. E você é amado como ovelha. Aleluia. Entenda isso. Glória a Deus. Nós sofremos dentro da igreja porque nós não entendemos que Jesus nos ama. Aleluia. O Jesus que fez os céus e a terra é o mesmo que anda com você dentro do trem. É o mesmo que anda com você dentro do carro. É o mesmo que consegue um trabalho para você. Então se levante. Levante sua cabeça. Glória a Deus. Escute. Quem te colocou nesse país foi Deus. Escute isso. Quem te colocou nesse país foi Deus. Levanta a tua cabeça, pois Deus vai te honrar nessa terra. Não fica chorando atrás de muro, pastor. Nós ficamos chorando atrás de muro. Ninguém me ajuda. Que vida cruel. O Deus que pode fazer tudo nos ajuda. Aleluia. Ele pode. Ele é fiel, Ele é justo. E eu acredito que as outras 3 vão ficar por outra oportunidade. Mas o que eu queria dizer nessa manhã: não se atente a cargos de igreja. Não se atente à tua postura dentro da casa. Porque eu preciso de cura todo dia. Eu preciso, sinceramente.
dos maiores pecadores dessa casa, com certeza sou eu. Eu estava olhando para o pastor ontem e falei para ele, que esse pastor é abençoado. Falei assim, nossa, eu sou muito falho demais. Meu Deus do céu. Então não se atente se você é presbítero, diácono, obreiro. Eu sou diácono há uns 12 anos, mas eu nem falo para os pastores. Eu estudo uma teologia sistemática fora das escolas. Eu estudo a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Mas eu não importa se eu estou pregando ou se eu não estou, pastor. Porque eu prego quando Deus me dá a oportunidade. E se eu quero pregar a palavra de Deus, eu seja um testemunho aonde eu passar. Está me entendendo? O testemunho que nós demos é muito mais importante se você pregar a sua vida inteira e não der testemunho. Então entenda que hoje não temos nenhum cargo aqui dentro da igreja. Só o pastor, porque ele é o anjo. O pastor é o anjo. Mas nós somos todas moedas do mesmo valor. E eu quero crer que se você está perdido, você vai se achar. Eu quero crer que se você saiu do abismo, você vai voltar. E eu quero crer que se você está atrás do muro, chorando e pensando, você vai mudar a sua mentalidade. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluia de Deus. Aleluia. Jesus cura, batiza e voltará para ficar com a próxima. Vamos ficar hoje. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é o Deus que nos salva. Porque nós precisamos de salvação hoje. Nós precisamos mudar. Nós precisamos salvar mais vidas. Nós precisamos ter uma postura diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui como um filho que obedece a tua voz. Porque o que Jesus fez nessa terra foi simplesmente obedecer a voz do Pai. Porque toda hora Ele diz: eu vim aqui para obedecer aquele que me enviou, para que seja cumprido aquele que me mandou fazer. Aleluia! Que todo aquele que foi me dado seja salvo. Então você que quer mudar de postura, mudar de postura. Eu entrei de um jeito aqui hoje, pastor. Eu vou sair de outro. Eu vou sair de outro. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que pregar mais para minha família. Eu tenho que pregar mais para meu irmão, para minha mãe, para meu pai. Eu tenho que pregar mais para minha casa, para meu cunhado, para lá. Eu tenho. Se for necessário não subir no altar para pregar para eles, que seja. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué, no meio da prática. Nós precisamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos na casa, e os nossos familiares, nós estamos mais perdidos do que os que estão lá fora, porque não temos amor com eles. Mas eu quero mudar de postura. E você que quer mudar de postura, eu te convido a vir aqui na frente. Te convido você a vir aqui. E o pastor vai orar por vocês. Nós vamos adorar a Deus, pastor. E eu agradeço muito. Temos a primeira alma vindo aqui, ó, de mãos levantadas. E na cultura judaica, a mão levantada é sinal de dependência de Deus. Temos o segundo vindo. Vem aqui, Beto, abraça isso. Ora, você vai orar. Você foi o profeta da manhã, você vai orar. Aleluia. Aleluia. É desafiador, porque tem que ter coragem para mudar. Tem mais gente vindo. Eu, se fosse você, eu estava glorificando. Se há mais alguém, saia correndo e vem aqui para nós orarmos. Eu preciso de mudança.
Eu preciso entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que Deus é aquele que cuida de mim. Eu preciso sentir a dor do meu próximo. Eu preciso se alegrar com o meu próximo. Eu preciso estender as mãos para o meu próximo. Preciso clamar por ajuda para quem alguém estenda as mãos para mim. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar neste momento. O ministério, por gentileza, ore por essas vidas que estão ali. Isso, ore mesmo. Senhor, nós queremos orar, Senhor, por estas vidas que estão ao altar neste momento. A igreja, estenda as mãos para eles, estenda as mãos para eles. É uma manhã de posicionamento, uma manhã de mudança, uma manhã de reflexão. Senhor, nós oramos por eles neste momento. Senhor, nós acreditamos neste momento que o Teu Espírito foi quem impulsionou eles, porque a Tua palavra penetrou ao coração, e a Tua palavra é a única que pode penetrar até a divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas, e a Tua palavra é apta para discernir as intenções do coração. E eu tenho certeza que nesta manhã estas almas, Senhor, foram discernidas. Eu tenho certeza que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito discerniu os nossos corações. Senhor, continue, Senhor, preservando, continue guardando, continue livrando de todo mal os meus irmãos. Guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, continue abençoando o Senhor ministro, o Senhor que pregou a palavra, o diácono Beto, ó Pai. Senhor, guarda ele, guarda a sua família, Senhor. Guarda os seus projetos, os seus sonhos. Que ele continue sendo, Senhor, boca de Deus nesta geração. Canal de bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.